Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento e como as suas emoções podem bloquear o processo de emagrecimento. Você já tentou vários tipos de dieta, exercício físico, reeducação alimentar e nada disso resolveu? Ou você já atingiu o peso que você precisava, mas vive naquele efeito sanfona, vive ganhando peso novamente? Hoje nós vamos falar como as suas emoções podem estar interferindo nesse processo. Você já deve ter ouvido o sermão da atividade física muitas vezes, não é mesmo? Sempre tem uma pessoa que vai falar para você que você precisa se exercitar. E o que eu tenho para dizer aqui hoje é que essa pessoa tem razão. Não é possível você perder peso com saúde, com qualidade, sem você se exercitar. O nosso corpo é como se fosse uma máquina e toda máquina precisa de uma manutenção. A gente precisa de dar movimento ao nosso corpo, se exercitar, fazer qualquer tipo de atividade física que caiba ali na nossa rotina e que seja bom para nós. A educação alimentar, a reeducação alimentar, uma boa dieta, uma alimentação saudável, uma boa hidratação também fazem parte desse processo. Mas tudo isso eu sei que você já sabe e que você está cansada de ouvir. O que eu vim falar para você aqui hoje é sobre como as suas emoções podem estar interferindo nesse processo que você já está seguindo, que você já está caminhando, que é da atividade física e de uma boa alimentação. A gente está sempre olhando as redes sociais e a televisão e se espelhando em belas mulheres, homens com corpos esculturais, e a gente fica se perguntando por que eu não consigo, chegar desse jeito, chegar a esse corpo. Toda vez que a gente se compara, que a gente deseja ter alguma coisa do outro, a gente só se frustra, porque o corpo do outro não é o seu corpo. Cada corpo tem um metabolismo, tem um DNA, tem uma genética, tem uma ancestralidade, tem uma histórica, tem condições diferentes da nossa, da minha, da sua. Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua história e o nosso corpo também conta essa história. Então não adianta você ficar olhando para as redes sociais aquelas mulheres lindíssimas e ficar achando que você quer um corpo igual. Você pode ter um corpo tão bonito quanto dela, mas não igual ao dela. É importante a gente ter isso muito claro, porque é claro que é bom a gente ter uma referência, mas não se culpe, não se puna por você não ter um corpo igual, aquela barriga de tanquinho, porque cada pessoa tem o seu peso ideal. Qual é o seu peso ideal? A gente se baseia muito naquele peso do IMC, das medidas, de tabelas. Às vezes você tá uns 2, 3 quilinhos a mais, aí já vem aquela pessoa que sempre repara e comenta, É impressionante como as pessoas adoram comentar sobre o peso das outras. A pessoa chega em você e fala: pô, você tá cheinha, hein? Você engordou, hein? O que tá acontecendo para você estar gordinha assim? Aí você vai, corre lá para se pesar para ver se você realmente engordou. Aí você tá com aqueles 2, 3 quilinhos a mais e já fica desesperada, tentando eliminar esse peso. Mas você quer eliminar esse peso por quê? Porque a pessoa disse que você tá gordinha, porque você não se sente bem com ele, porque você precisa realmente eliminar ele por algum motivo. Isso tudo a gente tem que se questionar. É claro que eu tô falando aqui de pouco peso, Mas existem casos de pessoas que estão com muito sobrepeso, Com 20, 30 quilos acima do peso. E é importante que essas pessoas, elas passem por um processo terapêutico para auxiliar ela nessa perda de peso. Porque acontece muito, com muita frequência, as pessoas perderem muito peso e elas não se identificarem mais. A pessoa começa a fazer uma dieta, um exercício físico, aí ela perde lá 20, 30 quilos. E é como se ela estivesse perdendo a sua identidade. Ela não consegue se enxergar mais, ver quem ela era. Às vezes a gente tem essa crença, de que o gordinho, ele é simpático, de que o gordinho é legal. E quando o gordinho emagrece, o gordinho fica chato. Por que o gordinho fica chato? Ele não fica chato, muitas vezes ele não está se encaixando ali naquele corpo
ele não está reconhecendo aquele corpo. Então, quando você está no processo de eliminar peso em grandes quantidades, é importante que você faça um acompanhamento terapêutico para que você não se perca no meio do caminho, para que você não ache que você está desconectado do seu corpo, de quem você é, da sua essência. Eu não tô falando que obesidade é bom, tá, gente? Quando eu tô falando de alguns quilinhos, isso daí é comum a gente ter. Eu também, volta e meia, tô aí com 1 quilinho, 2 quilinhos acima do peso. Mas eu não tô falando que obesidade é uma coisa boa. Obesidade é uma coisa que a gente precisa cuidar, dar muita atenção. Quanto mais saudável a gente dar, mais qualidade de vida. E a gente sabe que obesidade não traz uma qualidade de vida, não traz uma flexibilidade, não traz pra gente a qualidade que a gente precisa pra gente se manter ali no dia a dia, ter flexibilidade no nosso trabalho, na nossa rotina. Então é importante a gente olhar tudo isso e olhar como você se sente com isso. O quanto esse peso tá atingindo o seu emocional. O quanto tá mexendo com a sua autoestima. O quanto isso tá mexendo com o seu psicológico. Como que você está se sentindo? Isso pode interferir no seu humor, dependendo de como esse processo, essa perda de peso acontece, pode interferir no seu humor, sim. Tem pessoas que precisam de medicamento químico para emagrecer, outras passam por cirurgias invasivas para emagrecer. Então, dependendo do processo que você está passando para perder esse peso, você pode sim ter uma interferência no seu humor, no seu dia a dia. Eu falei perder peso, mas eu quero deixar aqui uma ressalva, que é eliminar peso. Não é correto que você diga perder peso, porque quando a gente perde alguma coisa, lá no nosso inconsciente a gente acaba procurando. Quando eu falo pra você, eu perdi 5 quilos, a minha mente vai começar a trabalhar para que eu encontre esses 5 quilos. Então, o peso que eu perdi, eu vou começar a procurar, a buscar de alguma forma. Então, é importante a gente se corrigir, como eu estou fazendo agora, eliminar peso. Então, a gente elimina peso. Quando a gente elimina de vez. A gente manda embora, a gente não precisa procurar nada. A razão, existem algumas razões que você pode estar acima do peso. São razões variadas e que pode estar relacionadas também à sua família. A razão mais prevalente pela qual as pessoas estão acima do peso é porque sentem que deveriam estar, porque a família dela é obesa e está acima do peso. Então, se você tem uma família que é uma família de obesos, é normal que você seja um obeso. Porque isso lá na sua mente inconsciente faz com que você se sinta pertencente a essa família. Essa família, num certo momento em que você decide perder peso, vão ser as primeiras pessoas a falar para você: você tá diferente, hein? Você não era assim, você era mais legal quando você era gordinho. Essa família vai se sentir incomodada e você tem medo de não pertencer a essa família. Você quer fazer parte daquele padrão para que você seja pertencente e bem-vindo. Todos nós, todos os seres humanos querem pertencer a algum grupo, a algum lugar, e principalmente a nossa família. Então, se a sua família já vem de uma tendência a estar acima do peso, é normal que você também se mantenha acima do peso, para que você se sinta pertencente a eles. A segunda razão é a crença de que estão acima do peso, estão seguras e protegidas. A pessoa que está acima do peso, ela se sente mais segura estando acima do peso, porque ela sente que está protegida, que ela está segura. Mas ela está protegida e segura do quê? De quem? Desde quando o excesso de peso, a gordura, traz proteção para alguém? Essa proteção e essa segurança que você busca, ela é emocional, ela não é física. Então você precisa trabalhar essa segurança nas suas emoções e não no seu corpo. Não é você deixando o seu corpo com excesso de peso que vai fazer você se sentir mais protegida, mais segura. Você pode achar que está,
Mas não está, porque é sobre como você se sente. Você que se sente desprotegida, e você vai estar desprotegida, tanto gordo quanto magro. Então, olhar para suas emoções e trabalhar isso é extremamente importante, porque é como você se sente. Não, o seu corpo não precisa responder por isso, ele não precisa estar grande para responder por isso, para que você se sinta segura, achando que nada pode atingir você, nada pode acontecer com você porque você é grande. Isso é uma mentira, isso é uma crença que está lá na sua mente. A terceira razão é o chamado gene do sobrepeso. É um sistema de crença em si mesma. Para os nossos ancestrais, ter peso frequentemente era um sinal de riqueza, poder e prosperidade. Antigamente, as pessoas, quanto mais obesas, elas representavam mais riqueza e prosperidade. Quer dizer que elas tinham que comer, que elas não passavam fome, que elas tinham fartura, abundância. Isso, hoje em dia, a gente não vive mais dessa forma, mas antigamente isso era comum. E a sua ancestralidade pode ter vindo daí, pode ter vindo desse lugar e ter passado de geração em geração. Então você pode sim ter esse gene do sobrepeso, onde já vem de lá de trás, do seu trisavó, do seu tetravó, que você nem conheceu, nem imagina quem seja. Pode ser que lá na época dele ele era uma pessoa obesa e poderosa, porque era gordo, e naquela época ser obeso era um sinal de poder. Então você pode ter trazido através do seu DNA, da sua genética, essa crença do sobrepeso. Por isso que muitas vezes a dieta e os exercícios não chegam no resultado que você deseja, porque se você não liberar essas crenças, dificilmente você vai conseguir, ou você vai conseguir e vai engordar novamente, porque o excesso do peso faz parte de você. Está com você, você já vem carregando de geração em geração. E quando você perde peso, é como se você estivesse traindo os seus antepassados, traindo a sua linhagem. Então é importante você cancelar essa crença em você, para que você consiga manter o peso que você precisa. Quando a gente começa a entender a nossa mente, fica mais fácil da gente conseguir realizar as coisas. Quando a gente entende que isso eu vivo essa realidade, mas isso não é meu e eu posso liberar, fica mais fácil de você conseguir qualquer coisa na sua vida, não só liberar o peso. Uma coisa muito importante, que são os nossos sentimentos. Os sentimentos como raiva, medo, rejeição, abandono e entre outros sentimentos negativos são bloqueadores no nosso processo de emagrecimento. Você já deve estar pensando aí, né? Mas eu não sinto raiva de ninguém, eu não sinto mágoa de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, mas não é sobre você. Às vezes você herdou esses sentimentos também desses ancestrais que viveram lá atrás com sobrepeso. Eles poderiam ter raiva, mágoa, aí você não entende, porque essas informações elas ficam registradas no nosso DNA quântico e vão passando de geração em geração. Ressentimentos de raças, ressentimentos de religiões, etnias, brigas políticas, poder e etc. São inúmeras as possibilidades e sentimentos que os nossos ancestrais podem ter vivido lá no passado e que a gente carrega e que a gente não sabe, porque você pensa, nossa, mas eu não tenho raiva de ninguém, eu me dou bem com todo mundo, eu não guardo mágoa. Mas e o seu tataravô? Será que ele não viveu isso na época dele? Será que ele não tinha muita raiva? Será que ele não vivia brigando por causa de política? Será que ele não vivia brigando por causa de raça, cor, pele, religião? Tem muitas coisas que foram vividas lá atrás e que a gente herdou através do nosso DNA quântico, através das informações que estão registradas em nós e a gente não sabe. Uma vez eu fiz uma formação sobre isso, sobre liberar os padrões de crenças, dos nossos ancestrais. Eram 5 dias de curso, começou na segunda e terminou na sexta.
Na segunda-feira, eu pensei a mesma coisa que você deve estar pensando agora. Eu não tenho nada disso. Eu não brigo por causa de política, eu não brigo por causa de religião. Isso não tem nada a ver comigo. E durante o processo do curso, eu fui fazendo vários tipos de acessos e liberações em mim. Só que tudo que veio não era meu. Era da minha família, da minha ancestralidade. Eram coisas que eles viviam e que eu nunca vivi, que não faz parte da minha vida atual hoje, mas que eles viveram e que eu também carregava. E que eu também sofria com brigas de religiões. Imagina, hoje eu nunca vou brigar por causa de uma religião, mas lá atrás, naquela época, eram brigas muito comuns. Brigas de expulsar filhos de dentro de casa, guerras porque se relacionou com uma religião diferente, porque era de uma raça diferente, de uma classe social diferente. Lá atrás isso era muito comum. Então, quando eu fiz essas liberações, eu não fiz nenhum tipo de dieta, não tinha nenhum tipo de intenção de emagrecer naquela época. E na segunda-feira eu comecei o curso, na sexta eu já tinha eliminado 4 quilos. Difícil de acreditar, mas em um curso, em 5 dias, eu eliminei 4 quilos. Esses 4 quilos que eu eliminei do meu corpo eram sentimentos de raiva, revolta, mágoa, que também não era meu. Era da minha ancestralidade. Então eu não liberei isso só de mim, eu liberei dos meus antepassados também, que viveram esses momentos, que viveram por dificuldades que eu não tenho a mínima noção do que se tratava, mas que estavam interligados comigo. É difícil de acreditar, eu sei, mas eu vi no espelho nitidamente o quanto eu já estava bem mais magra na sexta-feira. E quando eu me pesei, eu me assustei. Quando eu vi que em uma semana, em 5 dias, menos de uma semana, eu tinha eliminado 4 quilos de ressentimentos. Você também pode estar vivendo isso agora e que você não sabe. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Um exemplo, vamos imaginar que quando você era criança, a sua mãe mandava você limpar o prato, mesmo quando você não tinha mais vontade de comer. Você tinha que comer porque ela te obrigava a comer tudo até limpar o prato, e você comia sem fome. Aí você cresce e você continua comendo sem vontade, para não deixar comida no prato, porque quando você deixa comida no prato, você se sente culpada. Você lá no seu inconsciente, você lembra que a sua mãe te obrigava a comer tudo. Às vezes você não está pensando nisso, mas é uma coisa inconsciente que fala, não, eu não vou deixar, eu não gosto de deixar, eu não posso deixar comida no prato, é pecado deixar comida no prato, tem tanta gente passando fome e eu vou deixar comida no prato. Aí você fica com esses pensamentos e você vai lá e come tudo mesmo sem vontade. Essas memórias estão inconscientes em você. São memórias que foram implantadas lá na sua infância pela sua mãe, porque ela te obrigava a comer tudo. Aí hoje você tem um sobrepeso porque você come em excesso, você come sem vontade. Você nem sabe por que você come sem vontade. Você come, aí você não quer mais, mas aí você come porque é pecado deixar comida, tem muita gente passando fome. Tudo isso que foi falado para você na sua infância, você traz hoje para a vida adulta. E você ganha um sobrepeso. Às vezes você não está com vontade de comer, mas você vai lá e repete. Porque foi assim que você aprendeu. E isso é uma memória que tem consciente, que você precisa liberar. Foi implantado pela sua mãe. E a mãe, ela é extremamente poderosa. O comando da mãe é extremamente poderoso na vida de uma criança. E isso sim traz para a vida adulta. E você cresce com essa crença de que não pode deixar comida no prato, que mesmo sem você ter vontade, você precisa comer. Isso é muito comum. Quantos adultos eu já escutei falando isso? Que tinha que raspar o prato, que a mãe obrigava a comer, que o pai obrigava a comer. E você também já deve ter ouvido falar coisas nesse sentido. Um outro exemplo, um exemplo mais pesado, mas que também é um exemplo que é real e que a gente precisa abrir os olhos para isso, é quando uma criança sofre um abuso por um familiar próximo. Essa criança
sofre um abuso quando criança. Vamos supor que essa criança tem aí 4 ou 5 anos de idade, mais ou menos. Aí o abusador, que é um familiar, sempre oferecia um doce depois do abuso, um doce para calar essa criança, para essa criança não contar o que aconteceu. Aí ele ia lá, abusava da criança e em seguida dava um doce. Não conta nada para sua mãe, para o seu pai, para ninguém, que eu sempre vou te dar esse doce que você gosta se você não contar. E assim continuam os abusos. Quando essa criança ela cresce um pouquinho e ela toma consciência do que está acontecendo com ela, ela sente uma culpa tão grande, ela se sente tão culpada pelo que aconteceu, ela se sente responsável pelo abuso, ela acha que aquilo é culpa dela. Aí o que essa criança vai fazer para aliviar esse sentimento? Ela vai lá e vai comer mais um doce. Ela vai comer mais um doce, só que o doce vai aliviar momentaneamente aquela culpa, aquela frustração, aquela raiva, aquela indignação que a criança está sentindo por um momento muito curto. Aí ela vai lá e começa a comer outras coisas. Começa a atacar a geladeira, comer o que tiver, comer em excesso, repetir a comida. E tá comendo, ninguém sabe o que está acontecendo com essa criança. Essa criança começa a comer desesperadamente. E essa criança acontece o quê? Ganha sobrepeso. Muitos adultos se tornam obesos por causa dos traumas de criança. Porque lá na sua infância sofreram abusos físicos, abusos psicológicos, vários tipos de abuso. E a forma que eles tinham naquele momento de se livrar daquele sentimento, daquela dor que eles estavam sentindo, era comer. Porque comer alivia, o doce alivia, traz aquela sensação boa, né? A gente sempre ouve muito falar do chocolate. Ai, tá triste, come um chocolate. São prazeres momentâneos. Aí a criança, como é o vício dela, é o doce. Ela não tem acesso, né, a drogas, a álcool, então ela vai se viciando no doce, vai se viciando no refrigerante, vai se viciando na comida, vai se viciando em comer em excesso. Então ela se torna um adulto obeso. Quantos adultos obesos não têm por trás da sua obesidade um trauma de infância? Geralmente eles têm sim um trauma de infância, que muitas vezes eles também não sabem do que se trata. Aí as pessoas sempre apontam o dedo e falam porque comem demais. Sim, eles comem demais, sim, mas eles comem porque eles têm guardado lá na mente inconsciente dele alguma coisa que eles viveu e que talvez eles não lembrem. Alguns lembram, mas não associam a sua obesidade. E outros nem lembram, porque não lembrar também é uma forma de se proteger. Tem muitas pessoas que não lembram da sua infância. Eu pergunto, como foi a sua infância? A pessoa fala, não lembro, não sei como foi a minha infância. Se você não lembra, provavelmente não deve ter sido uma boa infância. Porque se fosse uma infância boa, você ia lembrar. Então, pode ser que o obeso de hoje, ele não lembre do que aconteceu na sua infância, porque ficou lá os traumas, ficou lá registrado tudo que ele viveu de ruim e que ele trouxe para a vida adulta, a comida como um refúgio, como uma forma de aliviar aquilo que ele está sentindo. Quando a gente come, a gente não engole só a comida, a gente engole as emoções também. Sabe quando aquela pessoa está com raiva e ela vai imediatamente comer alguma coisa? Eu conheço muita gente assim, tá com raiva, discutiu no trabalho, discutiu com o marido, corre e vai comer alguma coisa. Você não está engolindo só aquela comida, você está engolindo muito ressentimento, você está engolindo a raiva que você está naquele momento. E a raiva e os ressentimentos, eles ocupam um espaço enorme na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, e isso contribui para o teu excesso de peso. Também tem aquelas pessoas que fazem o contrário, né? Eu tô com raiva, não consigo comer nada, a comida não desce, que também tem o efeito contrário. Mas hoje a gente está falando sobre o excesso de peso e é bom que você entenda que quando a gente come, a gente não come só a comida.
A gente precisa trabalhar as nossas emoções, porque nós somos corpo, mente, emoções e alma, e tudo está interligado. Uma coisa não é separada da outra. Não tem como você trabalhar a sua mente e não trabalhar o corpo. Quando a sua mente está em dia, quando você trabalha a sua espiritualidade, quando você trabalha a sua mente, as suas emoções, o seu corpo responde de uma forma positiva. O exemplo que eu dei para vocês das liberações de crença aconteceu comigo, foi real. Não foi ninguém que me contou, eu não estaria aqui contando para você uma coisa que não tem sentido para mim. Então, às vezes não é seu, é do outro. Mas você precisa liberar, porque se está em você hoje, é você que precisa fazer essa liberação hoje. Você não pode esperar que ninguém faça isso por você. Você precisa ter a autorresponsabilidade de saber o que você sabe agora e tomar uma atitude para liberar isso, para que possa contribuir na sua qualidade de vida, na sua saúde. Então não se culpe tanto, não se julgue tanto. É claro que você tem a responsabilidade do quanto você come, mas eu estou te explicando agora que o que você come pode estar por trás memórias inconscientes que você precisa liberar, para que você tome a consciência de que você não precisa comer mais tudo aquilo, que você não precisa sentir raiva e descontar num bolo de chocolate, ir lá e tomar um pote de sorvete, comer um doce, tomar uma garrafa de refrigerante para aliviar o que você está sentindo. Porque quando a gente não controla as nossas emoções controlam a nossa vida. E a gente precisa tomar frente disso. Quando você está com raiva, quando você está com ódio, com mágoa de alguém, você já tem consciência hoje. Não desconte na comida. Procure outra coisa para você fazer. É difícil, é claro que é difícil. Se você não pedir ajuda, se você não cancelar essas crenças da sua vida, vai ser difícil. Mas se você tiver muita força de vontade, você consegue. Todo mundo consegue, inclusive você. Às vezes você não tem também permissão para emagrecer. Sabe o que é uma permissão? É aquela permissão que vem da sua família. Eu vou trazer aqui algumas crenças que pode estar relacionada à permissão que você precisa para emagrecer. Talvez você se identifique em alguma dessas crenças. São inúmeras crenças que a gente pode trabalhar numa sessão, mas eu trouxe algumas simples para ver se você se identifica e para você perceber se você tem essa permissão para você eliminar peso. Talvez não esteja consciente, talvez você não se identifique, mas ela pode estar lá nas suas memórias. Olha só, se eu liberar peso, vou trair meu cônjuge. Por que isso, gente? Essa crença é muito comum quando a pessoa tem um parceiro, porque o parceiro está acostumado com você assim, gordinho, e ele também tem a crença de que ninguém vai te querer porque você tá gordinha, porque você tá acima do peso, que você vai ser só dele. Então você tem essa crença, se eu emagrecer, eu vou trair o meu cônjuge. Por quê? Você vai ficar mais bonita, porque você vai ficar mais interessante e porque você vai ter coragem de dar passos que talvez você não daria. Porque às vezes você está num relacionamento péssimo, mas você está confortável nesse relacionamento, porque esse relacionamento te traz estabilidade, então você não mexe nele. Então você acha que se você perder peso, pode ser que você traia seu marido, e como está confortável para você essa situação, você se mantém do jeito que você está. Uma outra crença é que se eu estiver pesada, eu vou evitar relacionamentos. Se você é solteiro ou solteira, você também pode ter essa crença. Se eu estiver gordinho, eu não preciso me relacionar com ninguém. Eu não tenho esse trabalho. Porque tem pessoas que têm até preguiça de se relacionar com outras pessoas, não querem sair, não querem se arrumar. Às vezes a pessoa está acima do peso, ela não tem disposição, ela não tem pique, ela não está com uma autoestima boa para sair, para fazer passeios e ter uma vida de casal. Então isso também pode ser uma crença. Estou acima do peso para não ser competitivo. Estar acima do peso não te traz competitividade. Por quê? Porque você acha que os outros vão ficar se matando lá entre si e vão te deixar de boa. Vão te deixar você onde você está, porque você acha que é vantagem estar acima do peso.
Meu marido ou esposa quer que eu continue pesada. Quem de vocês não conhece uma pessoa que perdeu peso e se separou do seu parceiro? Isso também é muito comum, porque o parceiro se sente seguro quando você está acima do peso, porque ele acha que ninguém vai te querer. Ele acha que ninguém vai querer você acima do peso. Só vão querer você se você emagrecer. Se você estiver esbelta, se você estiver cabendo naquela calça 36, aí você tem essa crença que você vai se perder, que o seu esposo quer que você continue pesada, a sua esposa. E muitos querem sim, porque assim você não vai ter olhos para outras pessoas e outras pessoas não vão ter olho para você. Mas isso é um relacionamento saudável? O relacionamento saudável é quando aquele parceiro torce por você, torce pelas suas conquistas, pelas suas realizações, pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Então, se essa crença está enraizada em você, você também precisa pensar sobre isso. Se eu perder peso, deixo de pertencer à minha família. É sobre o que eu falei antes. Às vezes a sua família é toda acima do peso e você quer pertencer a ela. Então você se mantém acima do peso para que você se sinta aceita, para que você se sinta pertencente e importante no seu núcleo familiar. Se eu for atraente, as pessoas vão pensar que eu sou artificial. Acontece também de uma pessoa ser muito bonita, muito atraente, as pessoas acharem só é bonita, mas não é inteligente, não é uma pessoa legal, não tem nada para contribuir. As pessoas pensam isso, mas se você pensa isso, você precisa trabalhar isso em você, porque isso não é verdade. Você pode ser tudo isso e você também pode ser magra. Se eu for esbelta e forte, os outros ficarão com inveja de mim. Também é uma crença. Uma crença é: eu odeio fazer exercícios físicos. Se você sempre fala eu odeio fazer atividade física, eu odeio fazer algum tipo de esporte, você já está bloqueando o seu processo de emagrecimento. Porque lá no início nós falamos que o nosso corpo precisa de movimento. Faça qualquer atividade física, sabe? Você não precisa ficar dentro de uma academia 2 horas fazendo musculação, pegando peso, fazendo crossfit. Você não precisa disso. Você pode fazer uma caminhada 20 minutinhos por dia. Você pode andar de bicicleta. Você pode dar uma corridinha se você aguentar, se você puder. Você pode pular corda no quintal da sua casa, mas você tem que tomar muito cuidado para você não se machucar o joelho. Tem que ter alguém que te ensine a fazer corretamente para que você não sofra nenhum tipo de lesão. Você pode pegar no YouTube exercícios de alongamento. Se você está muito acima do peso e você tem dificuldade de se movimentar, se comprometa com você mesmo de fazer 20 minutinhos de exercício em casa. Coloca um vídeo lá no YouTube de atividade física para pessoas obesas, especifica lá e faz lá na sala. Arrasta o sofá, coloca um tapetinho no chão, faça um alongamento, faça o que você conseguir, o que você aguentar. Mas você precisa ter esse compromisso com você mesmo. Esse compromisso não é com o outro. Não é com o seu nutricionista, não é com o seu médico, não é comigo, não é com o seu parceiro, é com você, é com a sua saúde. Coloca um tapetinho no meio da sala e faz 15, 20 minutinhos, o quanto você aguentar. Não precisa você começar direto numa atividade física pesada. Faça aquilo que está dentro das suas condições, mas dê movimento ao seu corpo. Escolha bem os seus alimentos, beba muita água, se hidrate, cuide das suas emoções. Nunca se esqueça que o corpo ele não trabalha sozinho. Se você chegou a um sobrepeso extremo, se você é uma pessoa que está 20, 30 quilos acima do peso, é porque aconteceu alguma coisa lá atrás que engatilhou isso em você. E é importante você olhar para isso. É importante você cancelar essas crenças que veio da sua ancestralidade. É importante você ressignificar as coisas que você viveu na sua infância, que foram pesadas, difíceis de absorver. É importante que você entenda que a alimentação não é só sobre comida.
A nutrição é sobre as nossas emoções, é como a gente se sente. Você se sente amada? Você se sente importante? É como você se sente hoje na sua vida? Isso vai refletir diretamente no seu corpo também. Bom, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E se vocês precisarem de alguma ajuda aí nessa liberação de peso, pode me chamar que eu vou ajudar e guiar vocês nesse processo. Até mais!